Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Talks aqui da Vanad. Hoje a gente tem um bate-papo espetacular sobre decisões, dados e estratégia. Eu vou estar na companhia maravilhosa aqui do Carlos Cruz, Rosane Ricciardi, mas daqui a pouquinho eles se apresentam. Sente-se, relaxe e vem pro papo. Bora lá? Salve, salve pessoal, mais um Talks, hoje falando de dados, assunto interessantíssimo. E para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, hoje a gente tem Carlos Cruz, da Vanad, Rosane Ricciardi, Olá. da OHG, mas eu não vou mais falar nada deles, vamos deixar eles se apresentarem. Rosane, se você pudesse apresentar, quem é Rosane? O que você faz? Onde você vem? O que você cuida? Primeiro, queria agradecer o convite, estou super feliz de estar aqui com o Carlos, que a gente já trabalha há algum tempo juntos, né, com parcerias aí longas já, né, mais de 2 anos, e prazer em conhecê-lo, muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Rosane, sou mineira, vocês vão ver pelo meu sotaque, hoje moro no Rio há alguns anos, estou trabalhando com dados há mais de 20 anos, eu falo que eu nasci em dados, né, desde o meu primeiro estágio que eu fiz há anos atrás, em 98, numa empresa telecom. Eu trabalho com dados. É minha, como diz, é minha cachaça, né? Adoro e não consegui sair, né? Antes eu era um bichinho feio, assim, né? Que ninguém queria trabalhar com dados, queria fazer programação e tudo mais. E eu acabei ficando, e ainda bem, né? Que agora é a coisa da moda, né? Isso é muito legal. Mas aí, Carlos. Obrigado pelo convite também, pessoal. Muito bom estar aqui, né, com a Rosane. A gente trabalha já juntos aí em diversas iniciativas, né, na área de dados, né? Acho que assim como ela também eu tive a sorte de começar, né, meu primeiro grande emprego no setor financeiro, diferente da Rosane, que é especializada aqui em saúde, mas também na área de dados, né? Então, desde os primórdios, trabalho com essa tendência, né, de uso de dados, as tecnologias, né? Então, prazer estar aqui para bater esse papo, né? Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. E antes da gente entrar no dia a dia, né, um dedinho de prosa, já que a gente está com uma mineira na mesa, um dedinho de prosa, conta um pouquinho pra gente, né, pra gente conhecer um pouquinho da pessoa. O que vocês têm de hobby, ou, mais legal ainda, o que vocês sonhavam ser quando vocês eram crianças, né? Eu falo por mim, eu sonhava em ser ou bombeiro ou astronauta, e hoje trabalho aqui espetacularmente com vocês. E vocês, o que vocês sonhavam quando crianças e o que vocês fazem de hobby hoje? Bom, eu desde muito nova, eu comecei a assim, fuçar em computador, aqueles computadores ainda que eram pequenos, né, TK2000, assim, fui sempre apaixonado por essa área. Mas eu também tive a música muito presente na minha vida e até hoje. Eu toco violão desde 7 anos. Que legal. Então, por exemplo, quando mudei para o Rio, a primeira coisa que eu fui fazer, nossa, eu quero aprender chorinho, samba, porque é um típico música do Rio, né, carioca, assim, né. Eu sempre tocava mais MPB e tal. Então é isso, eu sou uma super apaixonada em cordas, em música, e eu passo a maioria do meu tempo ou trabalhando com dados ou ouvindo música, ou os dois juntos, entendeu? Trabalhando e ouvindo música. Espetacular. Na próxima, já está o convite para as próximas. Traga o violão, a gente faz aqui um Talks e Luau todos juntos. Fantástico. Aqui. Muito bom. Fantástico, acho que dá para fazer uma dupla, né? Gosto muito de música também, só que eu toco um pouco de guitarra, né? Eu acho um pouco diferente. Eu ouço mais rock, eu acho que sempre estou envolvido ou com um livro, gosto muito de ler, né? Acho que é um dos hobbies que eu tenho, pratico bastante, né? Mas também gosto aqui de comentar um pouco do início da carreira, né? Quando penso aqui no sonho de criança, né? Sempre sonhei em ser aqui uma pessoa envolvida com engenharia espacial, né? Mas dei sorte de ter feito uma formação que vai na linha de exatas, e trabalhar com dados me aproxima também do sonho da engenharia, né? Então acho que é um fator super interessante que me acompanha até hoje, né? Então é muito legal isso aqui. Eu vou dizer que eu não vou acompanhar vocês na música. Se eu começar a cantar aqui, a gente vai perder todas as pessoas que estão nos assistindo, né? E aproveitando essa deixa, pessoal,
deixa que a gente está seguindo, olhando todos os comentários de vocês, né? Perguntando, teve até alguém aqui, o apresentador é Pedro? Sim, sou eu, é a gente. Mas deixem suas perguntas, a gente vai trazendo essa interação super positiva aqui para o nosso bate-papo, tá? Só um recadinho para todo mundo. E aí trazendo para vocês, né? Papel mais corporativo. Qual é o papel que você tem hoje dentro lá da United Health Group? Olha que bonito, a OHG. E Carlão também, sobre o que você faz dentro da Avanade. Se vocês puderem dizer um pouquinho aqui qual é o papel de vocês. Então vamos lá. Bom, eu estou na OHG há quase 2 anos. Foi a minha primeira vez que eu trabalho em saúde, né? Trabalhei praticamente com todos os outros setores. E eu topei o desafio de montar a área de Data Analytics da OHG. Antes existia uma área de BI, né, de Business Intelligence, com um escopo bem menor, uma estrutura bem menor e com práticas que eram anteriores a esse mundo de Big Data e etc. Né? Então, a minha função hoje, a primária, assim, a primeira foi criar essa área, modernizar todo o parque tecnológico, o sistema, criar processos, criar métodos e gerar valor à empresa. Né? Então, hoje, essa é a minha grande função. Eu sou diretora lá, tenho uma equipe bem extensa, que com parceiros nossos tecnológicos, né, a Avanade é um deles, a gente está realmente transformando a forma de trabalhar e gerar valor com dados. Isso é o que eu estou fazendo lá, com a ajuda de vocês. Né? Muito legal você ter comentado. Na Avanade, a gente busca também, né, hoje eu estou desempenhando um papel, né, de diretor na Avanade. É um papel extremamente interessante, né, onde a gente tem acesso a desafios dos nossos clientes, como é o caso da Rosane, que ela fez comentário aqui. A gente tem um time também muito especialista, né, com bastante profundidade em dados, em inteligência artificial. Eu acho que tem uma conexão muito boa com os nossos clientes, considerando que os desafios de negócio eles são complexos, né, as equipes são bastante extensas. E na Avanade a gente tem uma equipe também, né, muito conectada com esses desafios, né, não somente tecnológicos, mas também buscando atender às necessidades que os clientes nos trazem. Né. Um momento extremamente rico, né, que a gente está vivendo hoje no mundo inteiro, onde os clientes estão se modernizando, estão construindo suas plataformas de dados, né, para tentar trazer mais experiência, melhores experiências para os clientes, melhores experiências internas. Então, é um pouco desse dia a dia, né, que eu lido na Avanade com outros especialistas também, outros diretores, outros gerentes, né, na missão de trazer o melhor aqui de tecnologia, método, né, para ajudar nossos clientes do ponto de vista de estratégia de dados. Né. Então, esse é um pouco do desafio que eu topei aqui com os times da Avanade. Espetacular. Vou aproveitar um pouco da sua resposta. Eu sou apaixonado por estratégia. Né? A gente estava até comentando... Sou maluco de para onde vamos, qual é a visão, como é que a gente consegue criar as coisas em conjunto e tudo mais. E aí eu vou abusar do seu conhecimento, se você me permitir. Vamos lá, vai ser um prazer. Como é que foi essa jornada de dados, né, que você está montando dentro da UHG? Como é que foi esse desenho que você está fazendo? Como é que foi unir... Minha visão, tá? Por favor, me corrija se eu estiver chutando balde aqui. A plataforma que vocês usam, os dados que vocês têm, as pessoas, o seu time. Como é que foi todo esse processo, ou como está sendo esse processo? Então, a primeira coisa que eu fiz lá foi tentar entender um pouco qual foi essa história da UHG com dados, quando que isso tudo começou, né? E eu mapeei como se fosse um nível de maturidade, mas não sendo tão sofisticado, tipo querendo fazer com aquelas metodologias da NASA, né? Que gera aquela quantidade de dimensões que a gente não consegue nem, como se diz, nem ter um plano de ação, né? Com essa história que eu mapeei, eu consegui entender por que eles não estavam conseguindo avançar mais. Bom. E aí eu cheguei a uma conclusão de que perdeu-se em algum momento a capacidade de modernizar as plataformas, de trabalhar com a upskill das pessoas, de conseguir ter dados mais rápidos, confiáveis e conseguir mapear realmente o que traz valor para o negócio. Então, às vezes, você investiu um monte de tempo em coisas que realmente não davam retorno. E retorno não é só retorno financeiro, né? Você pode ter um driver de geração de receita, de novos negócios, de evitar custo, de, sei lá, regulatórios. Quando você perde essa equação de valor,
você às vezes tem que atender uma regulação, você não tem plataforma para isso, não tem dado, não tem pessoa que sabe, me ficou meio desbalanceado isso no tempo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, a partir dessa maturidade, construir a estratégia de como que a gente ia criar o pilar de plataforma, como que a gente ia criar o pilar de dados que deveria chegar ali primeiro, qual era a priorização dessa reconstrução de todo esse lake, né, que agora é data lake, antigamente era data warehouse, mudou um pouco a forma de trabalhar com dado. Como eram as pessoas ali? Não seria certo pegar e falar assim, não, agora a gente contrata todo mundo de fora e não trabalha com upskill de ninguém. Não, o que as pessoas já sabem? O que a gente precisa ensinar? Como que elas vão aprender? Vai ser on the job? Vai ser treinamento, etc. E trazer os sponsors. Quem que ia financiar isso? Então, identificando os use cases de maior valor e de retorno mais rápido. Esse foi o que eu ando fazendo por ali, né? E dá muito certo, entendeu? É uma equação que você pode aplicar em qualquer lugar, assim. Espetacular. Sabe? Trabalhando com 4 pilares, você não perde foco. O lance é não perder foco, né? Posso só fazer se eu puder pedir, assim, claro. Galera, quem não conhece, Carlos Cruz, professor, o cara manda muito de dados, né? Manja só um pouquinho. Rosane citou bastante aqui Data Lake e Data Warehouse. Para quem nunca ouviu falar desse tal de login de dados, ou dessa tal de, sei lá, fábrica de dados, que é isso? Você consegue resumir para a gente, por favor? Fantástico. Eu vou pegar o gancho aqui da fala da Rosane, né? Estratégia é o coração, né, de tudo que a gente faz quando vai aumentar a maturidade, né, das empresas, né? Entender a maturidade que cada empresa está, eu acho que é essencial. O primeiro passo, né, aquele kit dos primeiros 100 dias do CDO, né? Então, como é que eu entendo a maturidade do uso dos dados nessa corporação? Como é que eu trago as pessoas aqui considerando os skills atuais, considerando, né, bagagem funcional e de negócio? Então, super importante. Os temas de dados, eles sempre evoluem, né? Só que a gente também nunca sai do básico quando a gente fala dos fundamentos, né? Data Warehouse ganhou bastante força na década de 90. Né? A gente considera que o Data Warehouse ele é uma evolução dos sistemas transacionais. Os sistemas transacionais típicos, né, de toda a organização, que foram criados, né, para conceber, para capturar o dado da operação do negócio. E aí, na década de 90, evoluiu bastante os Data Warehouses, né, falando assim. São tecnologias e métodos, né, que trazem dimensões de negócio para possibilitar a análise dos dados, né, com mais flexibilidade, com mais velocidade. E esse conceito de Data Warehouse também evoluiu bastante nos anos 2000. Né? Agora tem o conceito de Data Lake. Né? O Data Lake ele traz um conceito um pouco mais desestruturado, né, trazendo informações, como a gente sabe, o mundo passa por um processo aí de transformação digital enorme, de muita velocidade, e os dados eles não são mais transacionais, vamos dizer assim, não são mais tabulares, né? São dados mais amplos, né? com mais desestruturação, dados de mídias sociais, fotografias, dados de documentos, digitalização, etc. E o Data Lake veio para poder trazer uma nova forma de você analisar os dados, né? E os novos conceitos estão nascendo, né? Data Lake House, que junta o conceito dos dois, né? Do Data Warehouse mais o Data Lake, para você conseguir entregar respostas analíticas integradas, né, que é um dos maiores desafios, principalmente do setor de saúde. Né? A integração de dados é bastante complexa. Quando a gente fala aqui de temas como interoperabilidade, né, que é um tema onde você pode trazer dados que estão espalhados de diversas fontes, com diversas características, e entregar para o usuário algo que de fato faz sentido, né, quando você fala de análises mais avançadas. Então, acho que é um conceito que vem evoluindo. Nenhum deles morreu, né, todos eles estão vivos e convivem, né, nas mesmas arquiteturas. E o desafio, de fato, como a Rosane colocou, pessoas, né, skills, reskilling. Para quem está em casa, de fato, é uma oportunidade enorme, né, de você entender esses conceitos do ponto de vista profissional, do ponto de vista de pesquisa, né, que eles estão vivos em todas as indústrias. Né, não é diferente aqui no setor de saúde, né, de onde a Rosane é especializada aqui. Vocês só estão me dando deixa, eu estou basicamente ignorando o script aqui. Isso é muito bom, muito bom. Aproveitando que, né, todos esses conceitos, como é que dentro, né, onde
com toda a equipe que você está construindo esses 4 pilares, como é que foi implementar essas várias estruturas, trabalhar com interoperabilidade e como é que, e aí vem a mágica, né? Como é que você faz para conseguir escalar isso na velocidade que você precisa? Eu imagino que você deve cuidar, sei lá, de 2, 3 dados por dia, né? Tem muita ironia aqui, galera, por favor. Então deve ser super fácil, né, escalar esse volumezinho pequenininho. Como é que você faz isso lá dentro? Então, eu acho que você tem que primeiro trabalhar com algumas escolhas, né? Primeiro, o seu parceiro tecnológico. Hoje tem muita oferta, né? Oferta de ferramentas, as pessoas ficam falando sempre só de ferramentas, ferramentas. É um cardápio, né? A gente brinca que tem até sites aí que você pega, escolhe lá e tenta acertar se o nome da ferramenta é o nome da ferramenta ou é Pokémon. Porque são nomes, você já viu isso, é muito engraçado, né? Então, primeiro você escolher, você ter parceiros interessantes que consigam atender o seu use case. No caso da saúde, a gente sabe que a volumetria é gigantesca, que os dados não são estruturados como uma área de varejo, uma área de indústria, que já passou pela indústria 4.0, que já teve saneamento de dados, que já teve padronização, né, ISOs, né, diversas, que trouxeram essa padronização, o setor bancário, né, que tem já uma interoperabilidade que faz a gente receber um Pix instantâneo. A saúde não é assim. Então, você tem que ter, primeiro, boas escolhas e paciência. A segunda coisa que eu acho que você precisa fazer é ter muito cuidado com a área funcional. Quando você está na saúde, o tema funcional de como as coisas realmente funcionam, tanto na parte de back-office de um hospital, ou na parte médica, etc., isso precisa ser muito respeitado. As pessoas que estão dentro da empresa que conhecem isso. Então, tem um teor técnico ali, que é o teor médico, que precisa ser muito considerado. Em algumas indústrias, você já tem isso meio de commodity, entendeu? Vai fazer um modelo de previsão de demanda. Você tem 550 mil no mercado. Você pode arriscar de comprar alguma coisa pronta, aplicar. Na saúde não é bem assim. Você não pode tomar decisões desse jeito, de comprar coisas de prateleira e impactar a vida de pessoas. Então, você precisa realmente ter muito cuidado com essa parte funcional. E a terceira coisa, de novo, pessoas. Pessoas precisam ser treinadas, pessoas precisam ser incorporadas nisso e motivadas. Uma das coisas que eu faço mais assim, no meu time é que eu sei que eu sou uma diretora técnica, eu brinco assim, eu estudo muito, eu sou igual o Carlos, fico desafiando a turma o tempo inteiro. Fantástico. E isso gera como se diz, um frescor naquela turma também, entendeu? De ter que estudar, de ter que ler, de ter que ser curioso, de ter que arriscar, não tem problema falhar. Então, acho que essas 3 coisas elas dão um bom tempero, assim, sabe? Para conseguir entregar essa tal de interoperabilidade, jornada, entendeu? De dados. Fantástico. Eu acho que todos os temas, né, tocados aqui pela Rosane são primordiais, né? A profundidade técnica, muitas vezes... A gente tem que operar em diversos níveis, né? Muitas vezes você tem o conhecimento da indústria que ele é sempre indispensável, né? Você trazer gente que conhece temas relacionados a dados de diagnóstico médico, dados da operação, os diversos tipos de uso desse dado, né? É um dos temas que é muito abrangente, né? Para que a gente possa também trazer soluções adequadas, né? O mercado ele tem muita tecnologia, né? Eu acho que quando a gente pensa no tema de dados, não é o caso de você citar tecnologias específicas, mas obviamente que você também trazer o conhecimento de funcional, né? Como que as pessoas que estão participando daquele, vamos chamar assim, das iniciativas, né, dentro do setor de saúde, falando de dados, podem contribuir independente da tecnologia, sem desprezar, obviamente, a profundidade técnica, né? Porque tecnologia por tecnologia existe a inovação, mas sempre tem a pergunta, né? Se todos os provedores têm tecnologias semelhantes, como é que você pode gerar inovação num setor tão competitivo como é o caso da saúde, né? Ele é bastante competitivo e o débito técnico, né, do setor da saúde ele também é bastante grande, bastante grande. Quando você compara lá com o setor financeiro, por exemplo, o setor financeiro já usa tecnologias de vanguarda, né? É a indústria que mais gasta com tecnologia no mundo inteiro, se eu não me engano. É a segunda maior indústria que gasta com tecnologia, perdendo apenas para o governo. E o setor de saúde, ele tem características muito duras, né? A gente sabe que o regulador é o que
muitas vezes força você ser um pouco mais estratégico, ser um pouco mais exigente, né, como a Rosane colocou, né, que ela é bastante técnica, e eu sei que porque eu, né, trabalho com ela. Então, isso traz, de fato, um movimento diferente, né? O conhecimento da indústria ele tem que ser bem forte, o conhecimento técnico também muito profundo, para você gerar o diferencial competitivo, né? Independente da tecnologia que você esteja usando, né? Todo mundo vai para a nuvem, todo mundo usa uma ferramenta de reporting. Mas como que eu conecto, né, o conhecimento de indústria, de processos, as pessoas que estão trabalhando, né, e a tecnologia para gerar o diferencial competitivo? Extremamente difícil, extremamente complexo, né? E eu acho que a gente tem feito aqui um trabalho super interessante, né, de combinar esse Lego, né, que não é só tecnologia. Então, eu acho que um bom tema, né, para todos que trabalham na área de dados é conhecer bem não só as ferramentas, né? As certificações são extremamente importantes, mas o conhecimento da indústria te dá mais potencial de ter discussões um pouco mais estratégicas. Você né? tocou num tema que eu acho que está muito sofrível aqui na área de dados, que é a questão da informalidade, né? Eu acho que tem outras áreas da informática, por exemplo, eu lembro da onda SAP, né, que todo mundo se certificou em SAP, em ERPs, né, etc. A área de dados, todo mundo quer virar cientista de dados, mas não necessariamente estuda as coisas corretas para realmente ser um cientista de dados, né? Tem uma confusão muito grande no mercado. Sim. E isso traz um gap, uma confusão assim, do quem é esse profissional? O que realmente ele faz? O que ele entrega? Né? Então, acho que hoje uma das coisas que eu tenho feito também é desmistificar um pouco quem são essas personas. O que é um engenheiro de dados? Qual que é o papel dessa pessoa? Por que eu preciso dele? O que é um cientista de dados? O que ele entrega? Ele não é mágico. Ele não vai entregar uma inteligência artificial, etc., se realmente você não tem uma boa pergunta. Sim. Ou se você não tem um bom dado para gerar um bom foresight, né, que a gente fala. Insights, a gente olha para o passado, foresights para frente. Né? Perfeito. Então, acho que a gente está sofrendo isso. Não sei se você vê, né, essa confusão da profissão mesmo. Né? Sim, às vezes a gente vê muita confusão, como você falou. Né? O momento é muito poderoso, né? É um momento extremamente valioso para quem quer estudar, para quem quer evoluir nessa carreira de cientista de dados, de engenheiro de dados, né? Mas tem sempre uma ilusão, né? Que a inteligência artificial ela simplesmente nasce sem dados, ou ela simplesmente nasce sem a pergunta, né? Como você colocou. Ou ela nasce inteligente. Ou ela nasce inteligente. Genial, né? Quando a gente quando a gente pega projetos que nascem com um sonho grande, muitas vezes, né, o requerente, né, o requerente daquele projeto, ele toma um susto quando, na verdade, ele faz a pergunta. A gente mostra o sonho, que pode ser um modelo de aprendizado de máquina ou uma análise extremamente valiosa, só que, no fundo, ele precisa de um projeto de engenharia de dados. Né? Então, você traz uma análise que é extremamente interessante para o negócio. Só que, para você fazer aquela análise funcionar, você vai precisar do engenheiro de dados. É o caso, né, que a gente estava comentando do débito técnico. Né? Até você chegar no momento, né, onde a sua arquitetura de dados ela faz ingestão de dados com qualidade, faz ingestão com velocidade. Você consegue ter uma camada de processamento de dados qualificada. Aí você está mais ou menos pronto para poder atender alguns dos desejos, né, de quem imagina o uso de inteligência artificial nas organizações. Né? Então, é um desafio você trazer à tona o trabalho duro que tem que ser feito. A Rosane, como CDO, certamente passa por esses desafios, né, quando você pega desejos que estão nas alturas e quando você olha o fundamental, você precisa estruturar. A expectativa versus a realidade, né? Então, se eu puder contribuir, né, 2 centavos, porque senão eu vou deixar vocês dois falando sem brincadeira. Eu tô quase comendo pipoca aqui, com o papo tá espetacular, mas só para tentar trazer para o dia a dia, né, de quem está assistindo, eu trabalhei num projeto bem lá atrás de implementação de CRM. Né? Ou seja, os dados mais básicos dos mais básicos dos mais básicos. Então, né? Porque uma jornada... Não, é uma jornada infinita, complexa, mas né? Na época o pessoal tirava papel de pão, pedido no papel de pão. E acabei de bater no microfone, desculpa galera se alguém ouviu o barulho. Né, a gente tirava no papel de pão. E a gente foi fazer sessões de design thinking para extrair as visões, etc. Desejo. Cara, quero tirar insights e foresights, adorei que você falou isso, para minha NBA e NBO. Melhor aproximação, melhor próxima oferta. Falei, beleza. Ela... E queria isso, sei lá, para os próximos 6 meses. Eu olhei para a pessoa e falei, então,
vamos conversar, vamos dar um para trás, né? Um passo para trás. A gente precisa montar a base. Hoje, os seus contatos estão, até brinquei com ele, estão no seu BlackBerry. Né? Você não baixou nem para sua nuvem. Como é que você faz para o telefone 11 555 1234 bater na pessoa certa e estar dentro do seu sistema? Então é espetacular que vocês trouxeram isso, porque o sonho é grande, mas você tem que fazer toda a fundamentação para chegar lá, né? Exatamente, né? Retornando ao fato, né, de as pessoas muitas vezes ter a visão do todo, né, da jornada, né? Tipicamente, quando a gente imagina uma arquitetura de dados, ela tem algumas etapas, né? A ingestão do dado, que começa com captura de requerimento, começa com qualificação do porquê que eu vou usar aquele dado, o entendimento das áreas de negócio, né? Tem uma oportunidade extremamente rica, né, para quem é da área de tecnologia, está na área de dados, e tem a chance, né, que eu sempre falo, né, uma riqueza você ter a chance de interagir com pessoas com conhecimento funcional, com conhecimento do negócio, porque aí o profissional que está na área de dados, especificamente, ele ganha um conhecimento que aumenta o valor dele, né? Aí não é só tecnológico, é um conhecimento da indústria, um conhecimento do que faz o negócio acontecer, né? E quando você combina esses conhecimentos, né? Por exemplo, a Rosane está na posição de CDO porque ela tem esses dois conhecimentos. Ela faz o blending da indústria, das tecnologias, né? As discussões que a gente tem, elas vão além da questão de eu vou usar ferramentas X ou Y. Ela parte do ponto de vista de que a inovação acontece com estratégia e não com tecnologia. Eu acho que a principal mensagem, né, numa discussão dessa vai nessa direção. Então, você tem a chance, como um profissional da área de dados, né, de capturar as perguntas essenciais, né? Quando você captura as perguntas essenciais com requerimentos, desenhando macroarquiteturas, microarquiteturas, como que você vai implementar, como que vai ser utilizado aquele dado, você ganhou ali um conhecimento extremamente rico, né? Que aí você vai ficar independente da tecnologia, né? Você vai conseguir aplicar dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina, estruturação de dados em todas as camadas, né, da organização. E atendendo os mais diversos tipos de usuário, né? Que é o que importa no final das contas. Não sei se a Rosane quer comentar aqui. Eu estava pensando aqui, quando você estava falando sobre, a gente falou, né, a pergunta anterior sobre jornada, né, como é que você escalava. Tem a ver com o que você falou. Eu penso assim que você precisa ter no início muita disciplina. Disciplina e coragem para não começar a correr no início, porque você pode tropeçar na próxima esquina e como é esse tropeçar, né? Por exemplo, a gente quando eu cheguei lá na UHG, a gente tinha que fazer um projeto de atualização tecnológica, mas não era uma atualização tecnológica por si só. A gente precisava criar metodologia, precisava criar processo. Hoje as organizações trabalham de uma forma ágil, que é diferente do passado. Trabalho com metodologias, né, e frameworks de DevOps, que é o desenvolvimento e operação trabalhando em conjunto. Você trabalha de uma forma que você vai entregando incrementalmente, que era diferente do passado, que você fazia uma especificação que demorava 6 meses, na hora que você começava a implementar, já não era mais o que o negócio queria. Nada encaixava, né? Entendeu? Você precisa de realmente tentar testar se aquelas coisas que te pediram realmente é o que as pessoas precisam, que às vezes você tem uma dificuldade de entender, né? de identificar o porquê eu estou fazendo isso e etc. Então, no início, o que eu fiz e faço até hoje, que você vê, né, é diário, é ser muito focada nessa disciplina de seguir governança e processo. Só que quando você começa, às vezes você não tem o que seguir. Então, você tem que escrever. Documentar. Você tem que documentar. Você tem que criar. Você tem que ensinar as pessoas a usar esses métodos. Você tem que ensinar as pessoas a entender que tudo bem falhar, que tudo bem se entregar alguma coisa que o relatório está preto e branco, não precisa estar super colorido, cheio de etc. Então, isso é uma jornada assim, de muita resiliência também, porque as pessoas que estavam acostumadas a trabalhar da outra forma, é difícil você virar e falar assim, nossa, mas eu vou começar a desenvolver, mas eu não especifiquei tudo. Tá, mas você especificou um pedacinho? Então, vai. Vamos fazer um MVP. Porque você vai encontrar um monte de coisa no caminho, que é melhor se encontrar no início. Sim. Posso pegar essa deixa? Não é, desculpa te interromper, mas, não, mas vai. É muito rico que você trouxe esse ponto, e aí eu queria expandir esse ponto e trazer como é fazer isso
com todas as outras áreas de negócio também influenciando. Então, como é que é a parte de negociação? Como é que você vê a parte de olhar para a organização como um todo, os inputs que vêm, sei lá, de outras N áreas para dentro da área de dados? Como é que você consegue lidar também nesse formato de crescimento, de agilidade, de MVPs e tudo mais, para que todas as áreas meio que entendam que é uma jornada e que ela não vai terminar daqui a 6 meses? Como é que vocês estão trabalhando Então, isso? eu acho que eu sempre, quando alguém conversa comigo sobre como que foi essa minha formação, eu falo que a minha formação ela foi baseada, por sorte, num encontro que eu tive de um curso de Design Thinking há mais ou menos uns 13, 14 anos atrás, que não se falava muito disso e que eu fiquei apaixonada com isso que a gente... Então, alguém está pensando no para que serve isso mesmo? Como que eu testo isso rápido? Alguém está falando de empatia, de jornada? Então, uniu todas as coisas que estavam espalhadas em uma metodologia para realmente você ver se aquilo que você está fazendo vai dar certo, se as pessoas querem aquilo, se aquilo endereça o problema. Então, isso eu tenho feito com as pessoas que eu trabalho. Eu não falo que eu estou rodando um design thinking rapidinho ali, um processo, mas eu tento entender o problema, eu tento fazer aquelas entrevistas, sabe? Você está falando, eu estou vendo o que você está fazendo, eu estou vendo como é que você trabalha, e cocriação. Eu não aceito mais sentar numa mesa se não é para fazer junto. Então, isso é muito diferente para as pessoas, porque antes a gente era tomador de pedido, né? Muito você vem aqui, daqui 6 meses você volta, que vai estar tudo pronto. Hoje não funciona mais assim. E a própria TI não gostava também de que a área funcional ficasse ali meio trabalhando junto. Então, você tem que quebrar os dois lados. É uma mudança organizacional não só da área funcional, é da área de TI também. Espetacular. Eu até brinco e falo assim, vamos parar de olhar para o umbigo, né? A gente precisa de entender a empresa, entender o problema, entender o momento. E está funcionando espetacularmente. E aí agora você começa a ficar meio misturado, né? Quem é de TI, quem é de negócios? Isso é muito legal. Não importa. A gente está trabalhando com dado e entregando alguma coisa de valor. Eu vou colocar isso numas aspas, assim, na minha parede, assim. Né? Tipo, quem é TI, quem é de negócio? Interrogação. Não importa. Não Espetacular. É fantástico, né? Esse depoimento que a Rosane trouxe, eu acho que serve, né, para nós que somos consultores, né? Eu trabalho aqui na Avanade, mas atendendo clientes com essa exigência, né, que a Rosane está trazendo. Nenhum cliente quer receber um produto pronto, né? Mensagem extremamente forte, extremamente importante, né? O cliente ele quer participar da produção do ativo que você vai entregar para ele. O cliente ele não quer ter a surpresa, né? Você entregou algo que está faltando isso, mas eu não participei. Então, é dever nosso, né, de consultores que somos, a gente envolver o cliente, a gente compreender, né? A função do consultor ela vai muito além do que entregar uma tecnologia, né? Ela só termina quando a gente consegue engajar o cliente, entender de fato o que ele disse, e quando ele vê que o modelo de negócio dele está desenhado dentro da solução de tecnologia que você acaba de entregar, né? A Rosane fez um comentário também no início, né, sobre as estratégias, né, que a gente pode também lançar a mão para entregar essas soluções, né? DataOps, né, toda a parte de governança, que é super importante, né? Os nomes eles acabam mudando, né, trazendo frameworks de execução diferentes, mas não eximem, né, o conhecimento da indústria, o conhecimento base, né, para você trazer data literacy, né, no conceito aqui, né, literal, né, de aprendizado com os dados para a empresa. De alfabetização, né, de alfabetização mesmo, com os dados. Né? Então, está muito próximo, né, do usuário de negócio, vai definir o nível de sucesso que você vai ter, por exemplo, numa estratégia de DataOps, né, que tenta ajudar o cliente a fazer processos para ingestão de dados com facilidade, testar, né, pipeline de dados de maneira eficaz. Então, extremamente bem colocado aqui. Não, e olha a experiência eu tendo, né, vendo médicos cientistas de dados. Isso é fantástico, entendeu? Você vê um médico querendo ter um olhar assim sobre um dado para ajudar na entrega de valor assim de saúde, e ele programando em Python. Fantástico. Isso é fantástico, entendeu? Isso é uma mudança assim e é uma forma da gente aprender também, que da mesma forma que um médico conseguiu aprender uma linguagem, por que a gente de TI também não pode aprender o lado funcional? Porque existe esse preconceito de que TI fica lá no, como se diz, na programação, nas letrinhas verdes, e não precisa saber muito daquilo. Aquilo lá o usuário sabe. Não é assim.
Sim. Você tem que ter essa, como se diz, essa comunhão, né? Porque senão você cria coisas muito ruins, né? E com muito desperdício, com muito retrabalho. E hoje ninguém tem tempo nem dinheiro a perder, né? Só uma pausa. Você não tem noção de como o pessoal tá gostando aqui nos comentários. Ah, que legal. Coisas do tipo, cara, que legal, gerar uma boa pergunta, ou identificar necessidade, entrega contínua, inovar durante a jornada, ou a Eni colocou aqui, mudança super necessária para entregar valor, super concordo, né? E aí tem a Flávia tirando sarro aqui, eu sou instrutor de Design Thinking, né, formado, e aí agora Pedro ficou fã de vez da Rosane, verdade. Ele falou da menina dos olhos dele, Design Thinking, então o pessoal tá super curtindo alguns feedbacks bem bacanas. Deixa eu aproveitar uma deixa, né? E aí eu acho, minha curiosidade, provavelmente de várias pessoas. Como é que vocês lidam com os dados? E melhor, quais são os desafios que vocês têm, quais são as oportunidades que vêm deles dentro de um ambiente tão regulamentado que é a área de saúde? Aproveitar que você tem 2 aninhos e pouco nesse universo, quais foram os principais percalços que você teve e as coisas bacanas que você aprendeu nesse meio do caminho? Assim, eu acho que a primeira coisa que todo mundo fala hoje em dia é sobre a LGPD, né? Que veio para regular isso, nos proteger, né? Proteger o cidadão no que é privacidade, né? No conceito de privacidade. E no nosso lado, para a gente conter o mau uso da informação, que às vezes não é proposital, é você sempre fazer as perguntas: qual que é a finalidade e a necessidade? A maioria das pessoas, quando respondem isso, elas veem que elas não precisam do dado pessoal de ninguém. Fato. E aí você questiona, porque ninguém te questiona isso, mas para que você precisa disso? Ah, então você não precisa da idade, você não precisa da data de nascimento, eu posso te dar a idade. Ah, você não precisa do endereço da pessoa, eu posso te dar o CEP. Então é você instigar as pessoas a entender e a pensar por que ela precisa daquele dado, qual que é a finalidade, qual que é a necessidade. Você já elimina uma quantidade absurda de mau uso e exposição a risco de qualquer coisa de privacidade, né? A segunda coisa, eu acho, é você entender muito o que é ética. Pô. E ética em saúde é super sério. Você estudar mesmo, eu fui estudar o que é o contexto de ética na saúde, né? Como que isso funciona. Então, você precisa saber, e muitas vezes você precisa de explicar para as pessoas que isso não vai conseguir ter acesso a dado, porque isso não pode usar. A ética é uma coisa... Só que isso nunca aconteceu para mim, né? Eu estudei, vi coisas... Ainda bem que eu nunca tive essa... E espero não ter, né? Porque eu acho que eu estou num lugar assim que tem muito cuidado com isso. E eu acho que também a gente conseguir entender que, apesar de todo mundo falar que o data lake, você tem que levar todos os dados, etc., já tem uma corrente gigantesca de leve o mínimo. Sim. Já está voltando um pouco o pé atrás, entendeu? Você não precisa daquilo tudo. Porque primeiro você expõe segurança, você expõe risco, fica mais caro, nuvem não é barato, e etc. Então, a minimização também é uma coisa que você tem que levar em conta. E está funcionando, eu acho que é esse o caminho, né? Ética, minimização, entender bem de LGPD, fazer essas perguntas básicas, para que você precisa, qual que é a finalidade. E aí você já elimina, né Carlos, do risco, né? Um montão de coisa. É naquela direção, né? Você traz a estratégia para dentro dos questionamentos, né, que você faz antes de falar de tecnologia, né? Aí, por design, né, by design, você consegue criar soluções que atendam aos propósitos do negócio, né, minimizam os riscos de vazamento de dados, né? A gente sabe que o tema de cibersegurança, LGPD, né, os diversos reguladores do setor de saúde são muito exigentes, né, e obviamente com razão. Então, acho que aqui tem um pensamento que deve ser praticado, né? Nem tudo deve ser colocado para ser exposto. Então, tem que conhecer os diversos usos, né? Na cadeia, né, da sua arquitetura. O primeiro no topo lá é o seu cliente. O que os usuários vão precisar ter quando ele acessar um relatório? O que um cientista de dados vai precisar acessar quando você está falando de uma camada com dados mais crus, né? Como que você vai entregar essas informações lá na ponta? E aí eu acho que tem aqui um disclaimer interessante, né? Que quando a gente imagina imagina uma arquitetura
clássica de dados, né, com sistemas origens, os diversos legados, com os diversos dados ali que você pode capturar, a camada de captura, a camada de transação, a camada ali de visualização de dados, é você fazer uma engenharia reversa, né? O que está lá na ponta de visualização que eu vou precisar entregar para considerar o que eu vou colocar no Data Lake. Então, você já cria uma estratégia de minimização, de seleção e classificação desses dados, e olhando como framework principal, por exemplo, como a Rosane trouxe, o tema de LGPD, né? Então, você usa a necessidade que está lá na ponta do lado direito, traz a LGPD aqui para você entender o que você pode e o que você não pode, e aí você considera os reais requisitos de negócio para implementar a sua camada, por exemplo, de Data Lake, né? Numa discussão funcional das coisas, né? Espetacular. Eu vou aproveitar que vocês falaram de LGPD. Assim, falaram que eu virei seu fã, eu estou virando mesmo, porque você passou por Design Thinking. Eu era o primeiro. Entendeu? Eu viro o número 2, não tem problema. Mas tem você passou por Design Thinking. Logo depois você falou de ética, e um dos assuntos que eu mais... Carlão tá aqui para não deixar mentir. Dentro da Vanad, a gente tem um grupo ali que discute, e semana passada, semana retrasada, eu estava colocando alguns tópicos de ética digital. Até onde vamos, até onde não vamos, o que a gente compartilha, o que a gente não compartilha, por quê. Espetacular. Depois eu vou ter papos aqui com um pãozinho de queijo na mesa. Né? Espetacular. Mas voltando aqui, senão eu vou entrar em devaneios. Vocês falaram de LGPD, super importante. E outro assunto que permeia isso também, cibersegurança, né? Como é que vocês estão trabalhando essas camadas dentro da OHG de cibersegurança, além da minimização, né? Como é que vocês trabalham esse par dados e cyber para tirar os melhores insights e foresights, mas ao mesmo tempo está todo protegidinho ali atrás? Como é que vocês estão vendo isso? Na realidade tem toda uma estratégia de segurança que a gente segue, enfim, todas as, como se diz, políticas de segurança possíveis e mais algumas para realmente proteger os dados e as informações que nós temos, né? E cibersegurança é uma coisa que você tem que tomar conta todos os dias, né? Não tem, então frequência de vigília, né? Não tem como. Todas as empresas hoje em dia elas têm feito isso, né? Você está ativo 24 horas, né? Não tem muito e levar isso muito a sério. Na nossa estratégia, um dos pilares que a gente mais investiu é em segurança, que é no foundation. Não adianta nada você ter um monte de dados que você não tem segurança. Então é melhor você gastar um monte fazendo o seu muro, e depois você vai colocando os dados ali dentro, mas você sabe que estão seguros. Não é o contrário. Muita gente tem esse erro. Eu vou fazer primeiro isso, depois eu cuido da segurança. Aí já é tarde, meu amigo, entendeu? Aí já... E parte do foundation, você tem que ter isso na estratégia, sabe? Exatamente. Não dá para nascer sem. Exatamente. É isso que a gente fez, a gente já nasceu com, entendeu? Isso é espetacular. Nascer a segurança by design, né, faz parte, né, do tema de governança, né, de dados. A gente sabe que a tecnologia, ela ajuda, mas também expõe, né? A gente falou um pouco, né, de como que você constrói com minimização, como você constrói com mascaramento, com criptografias, aonde você acha que tem de fato risco, né, de imagem, risco operacional, risco de vazamento de dados, né, da pessoa, né, física mesmo. Então acho que o tema de governança, né, ele vai além de você falar de arquitetura de dados, vai além de você falar de carga de dados, ele engloba, né, de forma muito forte, né, o tema de segurança, né? A segurança, ela já nasce pelo desenho da solução, né? Quando a gente fala de tecnologia, já nasce com segurança de rede, já nasce com segurança nas tecnologias que vão utilizar o dado, né? Chegando até no nível mínimo, né? Que é a tabela, é o data lake, é o arquivo, né? Onde você extrapola essa segurança no nível mínimo, né? E no setor de saúde não tem como ser diferente, né? Não tem como ser diferente. Um dado vazado de uma pessoa que pode ter tido um diagnóstico difícil na vida, pode influenciar, por exemplo, na compra de um seguro, um alto risco, né? Então você precisa sempre ter um cuidado muito extremo, né? E que nasce com o desenho das tecnologias e soluções e dos frameworks utilizados, né? De governança, o tema de LGPD, como a Rosane comentou aqui, né? Então é algo que a gente também explora muito, né? Nos nossos clientes,
de como que a gente traz segurança by design, né, para tudo que a gente vai fazer. Não dá para não ter isso. Então, tipo assim, se você não quer investir em segurança, nem faça. Nem começa. Nem comece, exatamente. Não dá para começar sem isso. É o básico do básico, assim, sabe? A tua caixinha pode estar vazinha lá, o Data Lake, mas o seu muro tem que estar alto. Sim, exatamente. Entendeu? Exatamente. Isso é muito bom. Aproveitando aqui, então, e aí trazendo já para o lado de negócios, né? Como é que vocês veem o uso desses dados, dessa organização todas, influenciando o resultado da empresa? Né? Do tipo, como é que são as discussões nos boards usando esses dados? Como é que eles caem dentro desse... Como é que está esse feeling lá na camada decisora, lá em cima? Eu acho que o dado em saúde você usa em diferentes contextos, né? Por exemplo, na área de seguradora, né, de operadora de saúde, uma das coisas que mais acontece é fraude. Você tem fraude de reembolso, fraude disso, né? O brasileiro ele tem muito, infelizmente, esse hábito, né, de ser fraudador, etc. Então a gente consegue usar uma combinação de tecnologias disruptivas, né, machine learning e etc., com os dados para fazer sistemas antifraude. Ou identificar essas fraudes, não ter pagamentos indevidos, etc. Erros, abusos, desperdícios, é um jargão bem comum assim, na área de saúde, né? E como o custo médico é um core de uma empresa de operadoras, então dados é essencial para esse pedaço, né, de coisa. Quando você vai para a área hospitalar, você tem desde relatórios que você faz assim para saber a disponibilidade de leito de um hospital, né, para você saber o que está vazio, o que não está, porque um hospital é um hotel, na verdade, né? Você tem que saber a hora que aquele paciente, hóspede saiu, tem a limpeza, quanto que está liberado, etc. Então você consegue também usar real time, essas coisas para consolidar esses dados e ter uma gestão hospitalar muito mais eficiente hoje em dia. Antigamente não era assim, era na prancheta. E aí, vavou carta aí, não sei o quê. No radinho, né? No radinho aqui. No radinho. Hoje você consegue fazer isso, consolidando essas informações e fazendo um back-office assim, de um hospital funcionar muito melhor. Agora, se eu estou falando numa área clínica, você consegue fazer estudos de população. Aí, por exemplo, um Einstein hoje em dia, né? Eu faço até uma pós lá no Einstein. Eles são super avançados em estudos, né? Você vê uma Fiocruz, o quanto ela usou dado para ajudar a gente no período da Covid. Você não está usando a pessoa, você está usando o que aconteceu com aquela pessoa para você criar novos remédios, novos tratamentos, etc, etc. Então, assim, é infinito o uso, né? Muito interessante isso que a Rosane trouxe, né? Porque muitas vezes o uso do dado ele é um pouco ou criticado ou bastante visto com medo, né, de vazamento, etc. Mas muitas vezes você não usa o dado que identifica a pessoa em si, né? Esse é um bom tema. Vezes não, esse é um bom tema, porque há uma oportunidade. Agora, se é uma fraude, claro, né? Claramente, você tá. Há uma preocupação do mercado, né, assim, sobretudo em saúde, né, de como que você consegue extrair o máximo valor desses dados, né, objetivando cada um dos contextos aqui, como a Rosane trouxe, né, que você pode usar num contexto de operação, num contexto hospitalar, num contexto clínico, médico, né, de diversas formas, e também no contexto de pesquisa. Mas há um espaço de uso desses dados anonimizados ou dados que não identificam a pessoa, mas, por exemplo, uma análise populacional, né, como comentou, que traz aqui insights valiosos para o negócio, né? Imagina, como ela comentou, um médico se esmerando ali para analisar dados, por exemplo, de diagnósticos de determinada doença, pode nascer dessa análise, por exemplo, a visão de que está se tornando um surto, a visão de que está se tornando uma epidemia, né? E são dados que não dependem da identificação da pessoa, são dados que são populacionais, vamos chamar assim, né? Avaliações muito comuns que se faz nessa área, né? Avaliação de análise de população de bactérias, de doenças, né? De diversos diagnósticos, muito comuns, né? Na saúde. Tem um espaço aqui enorme, não só para quem é médico ou é da área de saúde, mas também para quem é especialista nas diversas tecnologias, né? Então, tem análise de cohort aí que, né, a gente poderia citar diversas delas. Tem coisas delas. maravilhosas sendo feitas aí por universidades tipo a Oxford. Eu vendo cases deles de análise de imagens, de exame, né, de tentando simular com inteligência artificial um exame com contraste. Então, olha o tanto que isso vai mudar a vida das pessoas, né? Não precisar entrar naquele processo horroroso,
porque você conseguiu pegar um exame e simular o que o contraste faz, né? E ter o mesmo diagnóstico. Então, tem coisas sendo feitas poderosíssimas, né? Sim. Principalmente na área de inteligência artificial de uso de imagem, né? Análise Imagem para preditiva. você prever câncer em estágios, sabe, super, né? Mínimos. Diversas soluções têm surgido, né? Voltando também a um pouco do início da nossa conversa, né? As tecnologias elas são incríveis, né? De detecção de doença, de predição. Né? Imagina, por exemplo, um grupo de médicos, né? Tendo acesso a dados, aonde esses dados eles informam, por exemplo, o que o determinado paciente pode ter daqui a 3 meses, por exemplo, baseando-se em históricos de consulta, diagnósticos anteriores, baseando-se, por exemplo, no comportamento que ele apresentou nos últimos anos, né? E pode chamar o paciente para fazer um alerta preventivo, né? Baseando-se em dados históricos, né? É nisso que se baseia quando a gente fala de machine learning, né? O aprendizado de máquina, baseando nos dados que você tem disponível e com a necessidade de você trazer um projeto, né, de engenharia de dados, não necessariamente de IA inicialmente, né? E muitas tecnologias surgindo nessa área, né? A revista Nature, por exemplo, ela divulga muitos avanços, né, da inteligência artificial para identificação de doenças oculares, doenças baseadas em manchas no corpo, né? Análise, por exemplo, com assertividade de 99% de uma chapa de pulmão, né, indicando qual que é a doença que a pessoa tem. Então, é um momento extremamente valioso, né, rico para todos os envolvidos, né, tanto na indústria quanto com o tema de Data e AI também. Eu usei bastante, né, caindo um pouquinho na conversa, eu tive uma discussão, e aí misturando um pouquinho da fala de dados, da proteção de dados, LGPD e tudo mais, versus o uso desses dados numa visão mais macro, né, numa visão de grupo. E eu estava com o líder do nosso estúdio, o Gustavo Brancante, e discutindo com ele que ele é um dos super defensores de fazer, por exemplo, exames de DNA. Não, porque com isso eu consigo prever e tal. Eu falei, cara, lindo, eu não sei se eu faço. Ele, mas por quê? Eu falei, porque se esse dado cair em lugar errado, eu choro. Né? Do tipo, você tem a probabilidade de, sei lá, 40%, 50% de desenvolver alguma coisa. Se isso cai na mão de algum, né, a pessoa pode usar isso de uma maneira errada ou usar aumentar o custo de uma probabilidade. Aí fica nesse dilema do tipo, dilema do que faço, não faço, vou, não vou. Ao mesmo tempo a gente viu na Covid, né, no meio da pandemia, como você citou muito bem, que o sequenciamento de DNA é que mudou o jogo, né? Assim, muito rápido. Então é muito, muito rico. Fazendo uma pausa, aqui o pessoal comentando, vou até, galera, última chamada, a gente já está chegando no final. Aqui, parece que não, mas a gente já está quase 1 hora batendo papo. Uau. Se vocês tiverem perguntas, mandem para cá. Eu estou acompanhando os comentários, o pessoal falando tá muito legal esse papo, o pessoal comentando da segurança. É tipo mobiliar uma casa e não colocar uma fechadura. Né? Tipo isso. E o pessoal falando em site de milhões. Esse encontro, para quem é da área de dados e para quem não é, tá maravilhoso. Então, o pessoal comentando aqui. Então, galera, se vocês tiverem dúvida, a gente vai entrar agora quase na fase final. Então, fiquem espertos aí. Trazendo para vocês, né, e mudando um pouquinho pro dia a dia, né, tanto da Vanad quanto da OHG. Como é o dia a dia de vocês? Né? A gente falou um pouquinho de pessoas, a gente falou de ajudar as pessoas, reskilling, skilling, estudar pra caramba. Conta um pouquinho do dia a dia de vocês, dentro da empresa de vocês. Bom, meu dia a dia hoje ele é baseado muito em como fazer essa estratégia acontecer, né? Porque você sabe que quando a gente tem uma mudança cultural e uma mudança de fundação muito grande, às vezes você dá 3 passos para frente, 1 para trás. Então você precisa continuar empurrando para ir para frente e não perder o foco de onde você quer chegar lá. Porque eu acho que quando você começa a trabalhar com ágil, você pode cair na cilada de você entregou o mínimo e para ali. E se contentar com aquilo, porque aquilo já está gerando valor. Mas aí também você vai parar naquele ponto. Então, hoje a minha estratégia que eu falo sempre com o meu time, nossa, mas a gente entregou isso, tá bom. Mas isso não entrega as capabilities todas que a gente precisa para realmente entregar um valor exponencial. A gente entregou uma capability para entregar um valor incremental. Uma melhora do que era feito antes. E se for para ser só uma melhora, não sei se começaria a ter investido tanto assim. Faz sentido. Só que se você não chega até o final da linha, você não vira essa curva para ela virar exponencial.
Então, hoje, o meu dia a dia entregou do 2023, 2022, 2023 já tem um roadmap e tal, e eu já estou pensando no 2024, 2025. Porque a minha estratégia ela já está feita até 2025, mas no nível high, descendo esse nível e transformando isso num roadmap para ser realizado. E aí você tem os exercícios de funding, quem que vai pagar, quais são os benefícios, onde estão os use cases, onde estão os seus stakeholders. Então, o meu dia a dia hoje é fazer a turminha continuar indo para frente e fazendo essa estratégia realizar, né? Ela se transformar de um PowerPoint numa coisa tangível, Você né? está lembrando, que você estava falando, eu estava lembrando de um dos projetos que eu trabalhei e era muito isso, a gente discutia muito, galera, essa é a nossa estrela North Star, né, em inglês, né, a nossa estrela guia, né, eu, fã de Disney que sou, falava segunda estrela direita até o amanhecer, referência aqui, ó, segue reto, mas a gente comentava muito, mas essa era a preocupação. Entregou o primeiro pequenininho ali, do tipo, testou, funcionou, legal, que mais? Como a gente evolui, como é que a gente cresce. Então, eu tô felizaço de ouvir isso aqui. Você não tem noção, tá me arrepiando dessas... A gente chamava de ondas, né? Muito legal isso que a Rosane trouxe, né? Eu acho que para atender clientes, né, com esse nível de visão que ela trouxe, né, que não é um trabalho somente técnico, né? É um trabalho de você entender o negócio, a estratégia, né? Onde que estão os seus patrocinadores, como que você alavanca características, funcionalidades, né? Para trazer de fato valor para o negócio. Acho que esse é o grande desejo de todo CDO, né? Na Avanade não é diferente, né? A gente vive um dia a dia vibrante, né, eu diria, né? Um dia a dia onde a gente discute formas de atender a Rosane, formas de atender clientes com esse nível de exigência, complexidade, mas a gente também tem um dia a dia focado no aprendizado, né? As tecnologias mudam muito rápido. Os conhecimentos que são requeridos dos nossos consultores, né? Todos somos consultores, né, na Avanade. Requerido de nós todos é bastante alto, né? Não só tecnológico, mas também das diversas indústrias, né? A gente tem que estar sempre atualizado sobre o que tira o sono dos nossos clientes, como é que a gente... Porque existe essa expectativa de quem contrata uma consultoria, Sim. né? De você agregar valor e acelerar a jornada Sim. no cliente. E o mundo mudou muito, né? Porque o cliente está muitas vezes né? muito mais preparado que nós, né? O cliente está muito mais preparado. Então você sempre tem que, primeiro, com uma certa humildade, né? Para ouvir, entender o caso que o cliente está trazendo, a necessidade. E no momento oportuno você mostrar que veio, né? Tecnologicamente muito afiado, do ponto de vista de negócio, contribuir com a visão do cliente também, não só perguntar o que posso te ajudar, mas olha, posso te ajudar desse jeito, né? Eu acho que... E às vezes a gente ter coragem, né? Às vezes, coragem, né? exatamente. Pula para o outro lado, que lá tem coisa melhor, assim, né? Exatamente. E eu acho que também aí, se eu puder contribuir, trazendo, né? Uma das coisas, aproveitando a coragem, também a coragem de talvez, já fiz isso, né? Cliente, eu sei que você está querendo ir pela direita aqui. Mas não é por aí. Sim. Mas eu já tive aí, já caí umas 2, 3 armadilhas. Né? A gente pode precaver a armadilha ali, tentar segurar. E como é que a gente faz para evoluir? Esse é um ponto fantástico, né? Eu acho que às vezes, né, até trazendo um alerta, né, para os nossos consultores aqui, para todos, né? Muitas vezes não é porque o cliente está falando é que a gente tem que concordar, né? A questão da coragem que a Rosane trouxe, assim, eu vou deixar meu cliente insatisfeito porque eu vou discordar, mas eu vou mostrar para ele como que eu posso ajudar, né? Então, aquela história de sempre manter o cliente 100% feliz. Claro que ele vai ficar feliz. No primeiro momento pode ficar um pouco chateado, mas a discordância, né, ela faz parte do amadurecimento também do consultor, né? O consultor, muitas vezes, pode acontecer o contrário. Ele vai com uma verdade, o cliente traz uma outra realidade que destrói a verdade do consultor. Que é a coisa mais deliciosa, confesso. Mas o contrário também acontece, né? Quando o cliente ele vem com uma verdade, isso aqui eu já sei, já está tudo pronto. Aí o consultor também coloca, né, um ponto de vista que ele já testou e agrega. E agrega. Aí você consegue gerar valor para o cliente, que por sua vez traz valor para o negócio, né? Então é uma discussão. Eu sou fanático, né? E a questão da liderança a gente às vezes deixa no segundo plano. Eu falo liderança. O que é liderança, né? É difícil, porque você tem valores, motivações distintas. Eu me motivo muito pela tecnologia, por atender o cliente, mas
você tem que ver no outro o que o motiva também, né? Mas as direções, elas têm que caminhar ali. Como que você ajuda o seu cliente, como que você estuda, aprende e transforma em execução. Faz sentido. Então, acho que nessa direção aí. Papo assim, ficava aqui muito mais tempo. Fantástico. Fantástico. Espetacular. Pessoal, a gente já está fechando, assim... Faz 1 hora que a gente tá batendo papo. Uau. Cravado, 1 hora. Eu não sei, eu não senti, por mim eu ficava assim, eu simplesmente fazia aquela a postura do bar aqui, só encosta e sai conversando dedinho de prosa até o amanhecer, já que a gente tá nessas referências. Pra gente fechar, né? Pra quem tá ouvindo a gente, fazendo um resumo, qual que seria a grande mensagem desse podcast que vocês acham que a gente poderia ressaltar de tudo isso que a gente pensou para fixar na cabeça tanto das pessoas que estão nos assistindo que querem virar cientista de dados, quanto aquelas pessoas que já são mais aficionadas por liderança e estratégia, para elas poderem dar uma olhada. O que vocês deixariam de recado? Eu acho que nos 2 perfis, cuidado muito com a moda, com os modismos, né? Eu brincava muito com um presidente de uma outra empresa que eu trabalhei, que o pessoal chegava para mim e pedia Big Data, eu falei, isso que é um Big Mac também? Espetacular. Porque parecia isso, né? Não, quero 2 Big Data, batata frita também, etc. Então, cuidado com os modismos. Hoje, se a sua empresa ela não tem um use case para adquirir uma ferramenta caríssima de alta volumetria ou que vai processar dados super desestruturados, não compre uma tecnologia Big Data por comprar. É uma bobagem. É um desperdício gigantesco. A mesma coisa o consultor ou o profissional de TI que confunde muito o cientista de dados com engenharia de dados, etc. Estar na área de dados não necessariamente quer dizer que você tem que ser um cientista de dados. Pegue os caminhos que são possíveis. Às vezes tem caminhos que não são possíveis de chegar lá. Mas tem muito caminho em dado. Não desista, entendeu? Porque você tem, sei lá, várias dimensões, né? É engenheiro de dados, de machine learning, de DevOps, de cientistas, visualização, data vis, enche a mão. Então, não necessariamente você precisa ser só cientista de dados, né? Ter a coragem de descobrir quais são as outras profissões que fazem parte desse ecossistema hoje. Seja curioso, leia, tente saber, converse com as pessoas que já estão atuando, né? Exatamente. Para você tomar essa decisão, porque eu vejo muita gente fazendo um super investimento pessoal de tempo e de dinheiro, estudando um monte de coisas, né? Virou aquela loucura de fazer curso online e não consegue aplicar aquilo para nada. Sim. Gera uma frustração absurda, né? Excelente ponto. Então era muito sobre como eu penso assim dos 2 pontos, assim, né? Excelente ponto, né? A área de tecnologia, sobretudo de dados, né, eu acho que uma conclusão, ela não são temas relacionados a somente tecnologia, né? Para todo mundo que quer evoluir na área de dados, na área de tecnologia, eu acho que um pensamento mais amplo ele é necessário, né? Você pensar da seguinte forma, né? Não é a tecnologia, é a estratégia, é a forma com que eu uso essa tecnologia. Porque a tecnologia está disponível nos diversos sabores, nos diversos nomes, nas diversas nuvens, né? Mas para você ser um profissional mais valioso, qualquer que seja a indústria que você atue, né? É muito mais valioso você entender a estratégia dos negócios que você tenta trazer soluções tecnológicas, né? Dessa forma você consegue trazer a diferença, né? Trazer a diferença. Quando a gente fala aqui, né, de estratégia competitiva, você só consegue trazer a diferença se você tiver boa profundidade na indústria e, obviamente, um bom leque, né, tecnológico ali para te ajudar a montar esse leque, né? Quais tecnologias são as mais promissoras, qual que é útil, olhando a estratégia de negócio, né? Eu acho que, se eu pudesse deixar, seria essa a mensagem, né, desse bate-papo. Vocês estavam falando, eu estava lembrando, a gente teve, há 1 ano mais ou menos, a oportunidade de estar com um pesquisador do MIT Caesar, né? E eles têm um estudo que vai justamente onde vocês estão. E esse pesquisador, Dr. Nils, ele é aficionado por comida. Todas as referências dele são com comida. E ele estava falando de inovação e tudo mais. Ele fala, cara, inovação, tecnologia. Ele pegou exatamente o ponto que você pegou. Você quer Big Data? Milkshake acompanha, né? Porque as empresas começam a comprar isso. Uma sandice, e aí ele assim, né? chama isso de fondue set. Né? Brasil a gente chama de fundir, né?
Porque aquela coisa, quando você casa ou você vai montar sua casa, você ganha lá 15 sets de fundir. Você usa uma vez por ano e olhe lá, e fica tudo guardadinho ali na Gera um prateleira. desperdício, né? E aí ele fala, Gera como mata, como é que você corta esses sets de fundir? E Mas tem a lá o gente você tem que ser precisa. hábil na nossa área a endereçar os use cases com as tecnologias corretas, né? Sim. E isso é por inspiração mesmo, é lendo, é vendo o que outras indústrias estão criando. Eu sempre falo para a minha equipe, né? Vocês têm que saber endereçar e mapear, olha, esse problema ele é resolvido com inteligência artificial, esse outro não. Esse outro, um mero relatório, Sim. super simples, por mais que a pessoa queira falar que está fazendo machine learning, né, etc., ele não precisa, a resposta é assim. Então a gente tem que ter essa habilidade, né, de mapear a tecnologia Sim. disruptiva com problemas. E não tem outro E com jeito. oportunidades, E não né? tem outro jeito se a pessoa não for curiosa, né? Até não comentei se outro dia inspirar. numa conversa, né, com o meu time, né? Mas como é que a gente contrata um bom júnior para trabalhar? Curiosity. Ele tem que ser Exatamente. primeiramente curioso, né? Ele tem que gostar de aprender. Fuçador, né? Como a Tem gente que fala. gostar de aprender, né? Gosta de escovar bit, exato. ali, né? Então, Bit a bonitão. curiosidade, ela te traz vamos chamar de energia, né? Porque a gente tem que gerenciar a energia, não o tempo, né? Se você tem muita energia e você consegue gerenciar ela para um aprendizado amplo, você consegue ter um leque de opções tão grande que quando você se aprofunda num problema de negócio, é só você pensar na sua cabeça, né? Ela já está lá. Eu acho que também as pessoas têm que acreditar, né? Muitas vezes você estuda um tema, você lê um tema, pratica, mas você acha que você não aprendeu. Você tem que dar um pouco, né, de tempo para o seu cérebro para ele entender que de fato aprendeu, né? Absorver, né? Absorveu. Aquela E aí quando eu me lembro informação. até do livro da doutora, me fugiu o nome aqui, que é Aprendendo a Aprender, né, o nome do livro. Você tem que estudar, você tem que se esforçar, mas tem que ter um tempo de amadurecimento que muitas vezes você não percebe, mas quando você é desafiado, ele já está na sua cabeça, né? É assim que se forma, né, os leques de opções para você poder ajudar o seu cliente, para você poder entrar em discussões. Nossa caixa de ferramentas, Nossa né? caixa de ferramentas, exatamente. Não joga nada fora, porque tem gente que tem a mania de fazer isso, né? Não, agora eu aprendi, né? Comprei a parafusadeira elétrica, joga a chave de fenda. Joga Não sou, fora. meu bem, porque tem lugar que só a chave de fenda Isso, tem que funciona, guardar. Ou entendeu? acaba a energia elétrica Joga, ali, o negócio não funciona por Exatamente. nada. Exatamente. Então, super legal o papo aqui, pessoal super amplo. Adorei né? Muito também. bacana. Muito bom. Então vou aproveitar e agradecer pessoal aqui, papo maravilhoso, muito bacana. O pessoal comentando aqui, né, das coisas que a gente pode comprar ou não, né? Tem gente que quer matar uma formiga com um canhão, quem nunca, né? Aí o pessoal, a curiosidade, a mãe da inovação. Então tem vários comentários bacanas aqui. Muito legal. Mas eu queria agradecer muito a vocês pela presença. Para mim, enriquecedor. Vocês não têm noção de como eu fiquei feliz com esse bate-papo. Já deixo a porta aberta para N outros bate-papos falando Para mim é um prazer, assim, se deixar eu também fico aqui até amanhã. Prometo entendeu? que do próximo vai ter café e pão de queijo na mesa, inspirado na mineirês. Fantástico. Oba! E aí, assim, a gente sai daqui tudo... E aí eu vou pedir desculpa a quem estiver assistindo, que a gente vai estar comendo pão de queijo aqui de boca cheia mesmo, sem medo de ser Muito legal, feliz. muito legal. Mas queria muito agradecer Eu a que vocês. agradeço, viu? Foi muito bacana. Espero que o pessoal Legal. online aí tenha gostado. E é isso aí, né? Espero Estamos também, aí. pessoal, obrigado aí pela atenção de todos. É um momento muito prazeroso aqui para mim também, diferente, né? Não faço isso todos os dias, né? Muito legal aqui estar com vocês, né? Conversando com a Rosane, com o Pedro. Estou aberto também para a gente poder trocar informações, estou nas redes sociais, né? A gente se mantém conectado aí. Então, pessoal, fechando aqui, vocês já estão no nosso YouTube, sigam a gente também no LinkedIn, no Instagram, Avanade Brasil. E fiquem muito atentos, tem conteúdo bacana lá, esse vai estar postado muito em breve, alguns dos highlights, né? Já dando spoiler do que vai vir dessa conversa, a gente vai ter alguns highlights vindo. E também alguns vários outros talks. Então, Legal. segue a gente e nos vemos nas próximas. Valeu, galera! Obrigado. Muito bom.